Enfim, chegamos à fase 3, a última fase do nosso desafio, do nosso programa, a fase em que você vai sair daqui sabendo o que fazer, mantendo o equilíbrio, sabendo abrir exceções e mantendo o peso que você perdeu. Porque a vida é isso, é se equilibrar. É sim se permitir abrir exceções e comer aquilo que você tanto quer, mas sem perder o eixo, sem sair da linha, sem voltar a ganhar o peso que você perdeu. Antes da gente seguir, como funciona a fase 3, como é que eu vou fazer na fase 3 para finalizar aqui esse programa, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Uma reflexão se existe uma contagem regressiva na cabeça de vocês. Porque quando a gente começa um programa que tem duração de dias, 21 dias, 30 dias, a tendência é, não vejo a hora desses dias acabar e eu voltar a ser como antes. Mas o que eu quero perguntar para vocês aqui é exatamente isso. Será que você quer voltar a ser a mesma pessoa de antes? Porque entende que por 21 dias você se propõe a se desafiar, a não comer o que está lá no repertório, a comer determinados alimentos, a cumprir com toda a proposta, tomar a medicação, o suplemento, o alimento correto, e quando esses 21 dias acabar, eu vou voltar a ser a mesma de antes? Será que quando a gente fala da nossa saúde, da nossa beleza e do nosso emagrecimento, existe um prazo de validade? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que isso é contínuo. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto respirarmos, enquanto fizermos escolhas, e todos os dias nós fazemos escolhas, você vai escolher se você está levando o teu corpo, a tua saúde mental, a tua beleza para o lado bom ou para o lado ruim. É claro que eu estou falando aqui de um equilíbrio e de abrir exceções, mas será que vale a pena abrir uma exceção simplesmente por abrir? Eu acho que tem que valer a pena, sabe? Para se permitir aquela refeição. Não abrir a janelinha numa sexta-feira à noite e fechar no domingo. Essa é uma conta que eu tenho certeza que você já experienciou e não fecha. Então, com todo o trabalho que a gente fez até aqui e visando o equilíbrio que a gente finaliza aqui nessa fase 3, eu quero que você pare para analisar tudo que você conquistou até aqui. Será que você quer mesmo voltar a ser a mesma pessoa de antes? Será que o seu corpo merece essa vingança tão grande de, em uma vez só, eu me permitir comer tudo aquilo em que eu não pude comer por esses 21 dias? Então hoje, com 15 dias, iniciando essa fase 3, você já é uma nova pessoa. E para pensar se os seus hábitos de antes te levavam para um lugar legal. E como você é hoje, como você é produtiva, como você é mais saudável, o corpo que você tem hoje, as roupas que você já ganhou até aqui, a saúde, o foco, a concentração, a produtividade. Hábitos que duram para sempre. Então esses são hábitos que você aprendeu aqui, né? A importância deles, pode ter ouvido falar em outro lugar, mas pelo menos a importância deles você ouviu aqui, e que eu te garanto que são hábitos que podem durar para sempre porque ajudam a reduzir os danos, ajudam a te manter desinflamado, principalmente quando a gente opta por abrir aquela exceção de comer ou beber o que você quer numa ocasião especial. Então, o que é para ser todos os dias, igual nós escovamos os dentes e tomamos banho todos os dias, vamos começar pela água, hidratação. Então, até porque a hidratação é o primeiro pilar do emagrecimento. O nosso corpo não funciona sem água. Então, se hidratar pelo menos 2 litros, mas eu colocaria uma média ali para mulher de 2,5 litros de água, para homem pelo menos 3 litros. Esse é um hábito que eu gostaria que você se policiasse. Porque se você não se policiar, não andar com uma garrafinha, passa batido. Você até está com sede, mas a correria está grande, você não para ir até o bebedouro, ir lá e pegar um copo de água. Então, a hidratação é o nosso primeiro hábito que é para ficar, que é para enraizar, que é para você se policiar sobre isso. Um segundo hábito é o raspar a língua. Então, antes de escovar os dentes, fazer essa higienização da língua, que é tão importante, porque ajuda a sua digestão e o seu intestino. Então, a nossa língua amanhece com aquela saburra amarelada, justamente pelas toxinas da digestão, que foi feita à noite pelo seu fígado. Então, aquilo ali é toxinas para serem eliminadas de uma vez por todas. E quando a gente escova a língua, isso não é suficiente, até jogamos para dentro novamente. Então, raspar a língua antes de escovar os dentes
é outro hábito que pode permanecer na sua vida e ajuda a reduzir danos, de não fermentar mais, de não alimentar as bactérias ruins que já existem lá no seu intestino. Um outro hábito que você pode manter para a vida é adquirir o hábito dos chás. Um chá por período. Uma xícara de chá por período é suficiente. O chá da manhã e da tarde, eles podem ser os mesmos, porque eles têm ali ativos fitoterápicos que ajudam a manter o teu corpo desinflamado, a neutralizar essas toxinas, a de fato reduzir os danos, já que só de respirar nós estamos nos inflamando. Então, durante o dia, use os chás que ajudam na digestão, de erva doce, o chá verde, hibiscus, gengibre, a artemisia. E à noite, a gente coloca ali um chá que acalma, que relaxa. Uma calêndula, uma passiflora, uma melissa, uma camomila. Porque aqui eu já entro em outro hábito. O hábito noturno, o hábito da rotina da noite, de fazer uma higiene do sono. Então, o hábito da noite é mais simples. Quanto mais cedo você jantar, então cedo é jantar no máximo até 7h30 da noite, para que você possa ter feito essa digestão e então conseguir ir dormir cedo. Então, quem não dorme bem, quem dorme pouco, quem dorme mal, é um corpo estressado, é um corpo que está cheio de radicais livres, tem um estresse oxidativo muito grande. Então, a privação de sono é um motivo de estresse. E um corpo estressado, ele não emagrece. Então, eu preciso que você cuide desse sono, assim como você tem se policiado e cuidado da sua alimentação. Então, fazer a higiene do sono, eu vou me deitar às 9 horas da noite. 8 horas da noite eu já não estou mexendo mais em nenhuma tela. Celular, computador, tablet, televisão, tá? Então, é realmente o banho quente, o seu momento, um banho relaxante, desacelerar a mente, ler um livro ao invés de rolar o feed do Instagram. Tá? É realmente tomar ali alguns suplementos, além do chá, que te ajude, um magnésio inositol, talvez uma melatonina, mas principalmente cuidar dos seus pensamentos, tirar essa ansiedade, essa preocupação, para que você consiga ter uma boa noite de sono, para que seu fígado consiga fazer uma boa detoxificação e você vai ver como você amanhece mais disposto, mais produtivo, mais alegre, mais desinflamado e mais feliz. Como voltar à vida normal? Aqui na fase 3, nós vamos terminar de reintroduzir todos os alimentos que não entraram até agora. Então aqui eu falo da carne vermelha, eu falo da farinha, das massas, dos lácteos, né, do iogurte, do queijo, eu falo até mesmo do açúcar. Então aqui na fase 3 é realmente você ponderar quando você vai se permitir abrir uma exceção, né? Se vale a pena eu abrir essa exceção, se eu quero muito, se eu estou merecendo. Estar merecendo é um julgamento que você faz consigo mesma, no sentido de quero perder 10 quilos. Eu estou fazendo uma dieta certinha há 21 dias. Né? Acho que eu estou merecendo tomar uma taça de vinho com meu marido hoje. Então, é o analisar, é realmente fazer essa análise para abrir uma exceção. Mas uma coisa que eu quero deixar clara, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte: quando nós nos permitimos consumir um alimento que tem um teor inflamatório um pouquinho maior, que é mais açucarado, uma sobremesa, num jantar, por exemplo, ou que tem ou uma bebida alcoólica, como uma cervejinha, ou uma massa, todos esses alimentos que têm o teor inflamatório um pouquinho maior, eles inflamam o teu organismo, mesmo depois de um processo de desinflamação como esse. Quando o teu corpo tem que parar para lidar com essa inflamação, com esse nível de toxinas maior, ele vai parar o teu emagrecimento. Então, é como se eu desse o seguinte exemplo para vocês. Então, como emagrecer é um processo que dá trabalho, que é luxo, entre sobreviver e entre perder gordura, que é luxo, o teu corpo sempre vai optar por sobreviver. Então, se ele deixar se acumular esse nível de toxina, essa inflamação, isso vai se tornar maior, vai ser um problema maior, vai virar uma bola de neve, como um dia já virou, porque você chegou aqui, inclusive. Então, entre ter que queimar gordura e entre ter que sobreviver, ele sempre vai preferir apagar o incêndio, ele sempre vai optar pela sobrevivência. E é por isso que eu coloco para você como uma ponderação, o equilíbrio literalmente, não é nunca mais na vida não comer. Então, se eu vou num jantar num sábado à noite,
e eu quero muito tomar a taça de vinho, eu não vou comer a sobremesa, percebe? Que eu posso ir, me divertir, socializar, conversar, estar com as pessoas ali, mas eu não preciso comer tudo que me é oferecido. Eu preferi o vinho, então eu não vou comer a sobremesa. Assim como pode ser o contrário também. Hoje eu quero muito comer a sobremesa do restaurante, o pudim da minha avó. Então eu não vou ingerir a bebida, ou eu não vou comer a massa. Existe uma carne, existe uma salada ali. Esse é o equilíbrio. E é você que faz essa escolha. A escolha do que você vai consumir e do que você vai colocar no teu prato. A quantidade, o volume, se é excesso ou não. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas não entendem essa dinâmica. Elas se permitem comer uma sobremesa ou um pão ou um chopp e elas acham que já está tudo perdido. Então não está tudo perdido. Então me permitir, o que é que eu preciso fazer agora? Voltar. Voltar para o natural, voltar para o que é comida de verdade, voltar para aquele alimento que tem menos ingredientes. Quanto menos ingrediente, mais natural ele é, né? Até os minimamente processados que a gente chama e que a gente utilizou aqui na dieta. O azeite de oliva, o leite vegetal, a comida de verdade em si, frutas, vegetais, carnes, ovos, tá? Então é permitido sair, é permitido abrir exceção, mas a ponderação dessa exceção é muito importante agora para que você mantenha o peso que você perdeu até aqui e até mesmo perca um pouquinho mais. Por fim, vamos à estratégia da fase 3. Aqui na fase 3, como nós voltamos a inserir todos os tipos de alimento, porque lembra, você pode tudo, você pode comer todo tipo de alimento. Só que agora você sabe ponderar. Aqui na fase 3 é a fase da manutenção. Então aqui a gente reinsere todos os alimentos. Sim, todos, porque você pode tudo. Agora é você quem pondera as exceções, o que você vai comer, quando você vai comer, tá? Mas uma estratégia muito inteligente que nós vamos adotar aqui, que eu te sugiro para manter para a vida, para manter esse peso e até mesmo continuar perdendo peso, principalmente porque agora você é uma pessoa ativa e continua fazendo atividade física, é o ciclo de carboidratos, uma das estratégias alimentares mais inteligentes quando o assunto é manter o peso e até mesmo continuar perdendo peso. Então, o ciclo de carboidrato é aquela estratégia em que você vai utilizar as fontes alimentares de carboidrato próximos ao seu treino, tá? Então, fontes de carboidrato, tô falando arroz, macarrão, batata, pão, todo tipo de carboidrato, raízes, arroz ou até mesmo as farinhas, tá? Evitem açúcar, gente, porque mesmo aqui numa fase de manutenção, lembrem que açúcar não é um alimento que te traz nenhum benefício. Então, ok, eu entendo ter vontade de comer um açúcar, um doce, mas esse vai ser a sua exceção, tá? Não utilizar como um pré ou pós-treino, porque no ciclo de carboidrato que eu estou propondo aqui é justamente isso. É utilizar essa fonte de energia, já que carboidrato te dá uma energia rápida, sempre próximo a um treino, porque você vai utilizar mais energia para fazer aquele treino, seja um treino aeróbio ou seja um treino de força, de musculação. Então, se você é a pessoa que treina de manhã, por exemplo, não significa que você tem que levantar uma hora antes para ir para academia às 5:30 da manhã. Então, o seu pré-treino acaba sendo o teu jantar. Então, o teu jantar é importante que tenha uma fonte de carboidrato, para que você consiga treinar em jejum e tenha energia para isso. Não fique achando que o fato de ter que treinar de manhã, você tem que comer de manhã para ir. Muitas pessoas ali na prática se sentem desconfortável com isso, porque não deu tempo de digerir. Então é placebo eu comer uma banana 10 minutinhos antes de ir para academia e achar que aquela banana me deu energia para poder treinar. O que te deu energia para treinar foi o que você comeu ontem à noite no jantar. Então, assim, a refeição que antecede, tá? Que é o seu pré-treino, sendo interessante pontuar aqui que nunca seja muito em cima da hora, porque esse alimento precisa ser digerido, e a refeição que é o seu pós-treino. Essa do pós-treino eu coloco aqui numa condição se você tem o interesse de ganhar massa magra, tá? Se você não tem esse interesse, o pós-treino ele pode ficar sem o carboidrato. Assim, cada vez mais você vem perdendo gordura e utilizou a energia vindo dos carboidratos para ir treinar. Então, no pós, você pode ficar com uma fibra, uma saladona, uma gordura, azeite, abacate, castanhas,
tá? E uma fonte de proteína, ou até mesmo uma carne um pouco mais suculenta, uma costela, uma sobrecoxa de frango com a pele. E assim você sai daqui mantendo a sua dieta, pontuando a sua dieta, sabendo o que fazer quando você abriu uma exceção, quando você viajou, tirou férias, quando você teve uma festa, né? Quando você sabe que saiu da linha, você sabe para onde voltar. Né? Não necessariamente tomando vermífugo, passando pela fase 1 e 2, mas simplesmente o voltar para comer comida de verdade, porque lembra que não existe um prazo de validade para o nosso emagrecimento, para a nossa saúde e para a nossa beleza. Isso é sobre você, é sobre patrocinar a sua autoestima através das suas escolhas, porque hoje você é uma nova pessoa e tem uma outra consciência.